Palestra de encerramento da Semana de Educação 2002, realizada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom dia a todos. Nesta Semana de Educação de 2002, realizada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, estamos tendo a oportunidade ímpar de refletir sobre o pensamento do grande educador Paulo Freire. Assim foi a abertura e agora o encerramento dos nossos trabalhos. Para mim, é uma grande honra e ao mesmo tempo uma imensa responsabilidade fazer esse encerramento falando de Paulo Freire, especialmente depois de ter ouvido o professor José Eustáquio Romão, que abriu com brilhantismo esta semana, falando sobre o olhar freiriano acerca da educação para o século XXI. De modo muito especial, é para mim um motivo de grande emoção falar sobre Paulo Freire, pois tive o privilégio de ser seu aluno em 1981, ao fazer o mestrado em Educação na Unicamp. Assim, embora pareça uma redundância, duas falas sobre o pensamento de Paulo Freire no mesmo evento, creio que há sempre algo a acrescentar acerca desse grande educador, do qual, mesmo seus críticos não podem negar a contribuição que ele trouxe para a educação, seja no Brasil, seja em outras terras por onde andou e até onde seu pensamento chegou. De início, pensei em não escrever um texto, limitando-me a contar o que eu vi e vi em suas aulas e nos contatos que pude ter com ele na Unicamp. Porém, mudei de ideia e decidi por uma fala mais organizada e menos dispersa. Num segundo momento, posso voltar à primeira ideia. Creio que não é exagero dizer, logo de início, que Paulo Freire é um dos mais importantes educadores do mundo e seguramente o que mais se destacou em trabalhos educacionais praticados em países pobres. É também um pensador educacional que foi capaz de apresentar, como nenhum outro, uma filosofia de educação da maior abrangência e profundidade. Enquanto os teóricos da educação mais conhecidos no presente são geralmente psicólogos, quase todos pensando o mundo a partir do individual, a teoria de Paulo Freire é uma exceção, com profundas raízes na realidade social concreta de seu povo. A concepção que Freire tem da educação como ação interpessoal ou como uma ação que se dá entre pessoas, não reduz seu significado a uma visão psicologista das relações entre os seres humanos. Ele incorpora com sabedoria as determinações fundamentais, econômicas, políticas e sociais dessas relações. Para Paulo Freire, a educação é um ato ou uma luta de libertação e de emancipação humanas. Tanto que num dos seus livros principais, ele coloca o título Educação como Prática da Liberdade. Além disto, ele escreveu muitos livros e artigos em diferentes línguas e países que são citados por educadores de todo o mundo. Seu principal livro é, sem dúvida, o Pedagogia do Oprimido, que sintetiza seu pensamento pedagógico. Paulo Freire nasceu em 1921 e cresceu no Recife, filho de um oficial aposentado da Polícia Militar de seu estado. Recebeu importante influência de seus pais, a qual estaria como traço essencial de seu caráter, um profundo senso de tolerância e de respeito para os que pensam diferentes. Seu pai era espírita e sua mãe católica. Com o exemplo de casa, seu espírito de tolerância religiosa permitiu-lhe tornar-se, muitas décadas depois, o principal educador a orientar os trabalhos de educação do Conselho Mundial das Igrejas, com sede em Genebra, na Suíça. Sua formação intelectual iniciou-se com bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade de Recife, concluído aos 20 anos de idade. Seu primeiro trabalho como educador foi na escola secundária no Recife, onde ensinava língua portuguesa. Mais tarde foi diretor do Departamento de Educação e Cultura do SESI, Serviço Social da Indústria. Essa experiência com a educação de trabalhadores constituiu o ponto de partida do que viria a se tornar o método Paulo Freire. Em 1961, com o Movimento de Cultura Popular de Recife, seu método começa a ganhar sua forma definitiva e vai tornando-se conhecido mundialmente. Atuando com o governo junto ao governo de Miguel Arraes e jovens ativistas católicos,
Paulo Freire foi se impregnando da luta contra a injustiça social e a pobreza, da qual nunca se afastou. Foi assim que desenvolveu programas educacionais voltados à população oprimida, especialmente visando a alfabetização de adultos. Com o governo João Goulart, ele foi o coordenador nacional dos programas de erradicação do analfabetismo, tarefa que desempenhou até ser exilado. Nesse programa, desenvolveu um eficiente método através do qual ele ensinava as populações pobres a ler e a escrever num tempo recorde. E elas aprendiam não só a ler as palavras e letras, mas sobretudo a ler o mundo. Por causa de seu trabalho de educador crítico, Freire foi condenado a um exílio de 15 anos, mas não parou sua obra. No exílio deu cursos e seminários nas mais prestigiosas universidades de todo o mundo. Nesse tempo foi também professor visitante convidado da Universidade Harvard e educador no Conselho Mundial das Igrejas. Recebeu vários títulos doutorais honoríficos, inclusive da Universidade de Michigan e da Universidade de Louvain. Esteve também na Nicarágua ajudando o governo revolucionário sandinista a combater o analfabetismo daquele país que lutava por sua libertação. E merece destaque especial o trabalho que Freire realizou com o povo africano na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em São Tomé, o Príncipe, onde seu nome jamais será esquecido. O itinerário intelectual de Paulo Freire foi feito de marchas e contramarchas. Um erro comum nos seus críticos da sua obra é o de ignorar a evolução das suas concepções filosóficas, pedagógicas e políticas, que começa por um idealismo moldado por sua vinculação direta ao pensamento católico tradicional, mas que, ao se desenvolver, segue em direção à abordagem propriamente dialética da realidade, que passa a caracterizar sua produção. No seu livro Pedagogia do Oprimido, ele mostra uma clara aproximação com o pensamento de Marx, Engels, Lenin, Gramsci e outros pensadores revolucionários que estão na base de suas reflexões, embora de um jeito não dogmático. Freire não era adepto de nenhum dogmatismo. Ele se valia de todas as experiências teóricas e práticas a que tinha acesso, porém sem ser submisso a nenhuma delas. Aliás, essa é a sua pedagogia. É assim que em seus trabalhos mais recentes vê-se a incorporação crítica das concepções que mostram a importância da determinação econômica, embora para ele essa incorporação se dê de uma maneira aberta, ligada à sua crença fundamental no papel do homem como determinador de seu próprio futuro. Ao se aproximar de uma visão gramsciana, Paulo Freire diz que o homem tem de assumir seu papel como sujeito da história, não enquanto indivíduo abstrato, mas enquanto ser histórico, situado dentro de condições concretas, condições estas que se constituem a partir da organização econômica da sociedade, da posição do homem dentro da estrutura produtiva desta mesma sociedade e daquelas relações que, como consequência, ele estabelece com seus semelhantes, relações que são organizadas essencialmente a partir desta mesma posição que ele ocupa na produção. Com esta visão marxista, seu pensamento evoluiu para a clara concepção da imperativa necessidade de transformação da estrutura econômica fundamental da sociedade, com base essencial, embora não suficiente, para uma verdadeira transformação do homem. E ele adere a essa tese marxista sem deixar a sua fé religiosa. Tinha grandes aproximações com a teologia da libertação, como aliada na luta da libertação dos povos oprimidos. Paulo Freire quis desenvolver uma educação que pudesse ser um esforço para ajudar a libertar os homens de toda forma de opressão, mas ele tinha uma clara percepção das limitações do reformismo educacional. Para ele, a educação não deve ser ingenuamente concebida como algo miraculoso que pode fazer por si mesma todas as transformações necessárias para a sociedade. Por outro lado, ele discordava profundamente daqueles que negavam qualquer valor à educação no processo de mudança social. A educação e a escola, para ele, têm um papel instrumental da maior importância. Sozinha, ela não pode fazer nada, mas associada a outras formas de transformação, ela pode ter um papel importante no processo de mudança da sociedade. No centro do pensamento pedagógico de Paulo Freire está também a ruptura com a educação tradicional, calcada no autoritarismo e no conservadorismo. Ele chama a educação tradicional de educação bancária, onde o professor deposita conhecimentos na cabeça dos alunos,
para depois sacá-los nas provas, matando assim a criatividade dos educandos. Paulo Freire tem um conceito antropológico de cultura. Para ele, todas as pessoas têm cultura, não há pessoas incultas. Ele reconhece a legitimidade de culturas diferentes e diferencia o mundo da natureza do mundo da cultura. Para ele, o educador deve ser também um pesquisador permanente, alguém que procura conhecer os membros da comunidade onde atua, observando como eles se comportam, trabalham, comem, amam, se relacionam, em suma, como vivem na sua vida cotidiana. Ele diz que o educador deve estar atento às codificações, às representações e às palavras, que ele chamou de palavras geradoras, ao trabalhar com a alfabetização e ao atuar nos chamados círculos de cultura, que visavam desenvolver a consciência crítica dos educandos. O amor aos que na sociedade são oprimidos e privados das mais essenciais condições de vida e dignidade humana, custou a Paulo Freire perseguição, prisão e exílio. Ele foi, sem dúvida, um desconstrutor da ideologia dos dominantes e um construtor de uma educação emancipatória e libertadora, e os poderosos da época não podiam tolerá-lo. O conceito central da educação alternativa de Paulo Freire é o diálogo, mas é o diálogo entendido no sentido dialético, onde o encontro dos homens se dá, mediatizado pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Para Freire, não é possível diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a querem, entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados desse direito. É preciso primeiro que os que assim se encontram, negados do direito primordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito fundamental. Para Paulo Freire, o homem só é homem porque transforma o mundo, e não apenas transforma, mas é capaz de antever o objeto que criará na história através de sua ação e reflexão. Assim é que, através de uma educação e de uma prática global de libertação, o homem pode criar uma sociedade igualitária, livre e fraterna. Ele se preocupou também em analisar dialeticamente a violência do oprimido em busca de sua liberdade. Para ele, é uma violência reflexa, uma resposta a uma violência anterior que ele recebe. Seu pensamento se aproxima aí do de Dom Helder Câmara, quando afirma que ninguém nasce para ser escravo e tem o direito de lutar para sair desta condição. Paulo Freire praticou a superação do verbalismo vazio por uma nova palavra, na qual os dois momentos dialéticos, ação e reflexão, se interpenetram. Assim é que ele nos ensina a mudar, a ultrapassar nossas posições, através da análise crítica, da incorporação criteriosa das contribuições que nos chegam, seja de intelectuais, seja do próprio povo com sua sabedoria de vida. Para ele, todo educador precisa ser entendido como um projeto intelectual que se desenvolve durante toda a sua vida e que permanecerá sempre inacabado na medida em que a vida intelectual se caracteriza essencialmente por uma abertura que permite sempre a incorporação de novos elementos que enriquece a compreensão da realidade e ao mesmo tempo se enriquece em seu contato com ela. Paulo Freire realiza também uma síntese do humanismo cristão e do humanismo revolucionário. Seu Cristo é aquele que chicoteou os mercadores do templo. Seu Marx é aquele cuja preocupação central era a transformação revolucionária de uma sociedade que não permitia à grande maioria dos homens que assumissem sua humanidade. Ele diz que, assim como o opressor, para oprimir, necessita de uma teoria da ação opressiva, assim também o oprimido, para se tornar livre, necessita de uma teoria da ação libertadora. Paulo Freire propõe a superação da dicotomia entre o não diretivismo ingênuo e um autoritarismo opressivo, recomendando uma educação dialógica, na qual liberdade não significa omissão, mas autoridade, responsabilidade e engajamento. Ele chama atenção para que não se confunda autoridade com autoritarismo e diz que o autoritarismo surge exatamente da falta de autoridade. A autoridade do educador é a síntese dialética que se situa para além do não diretivismo e do diretivismo autoritário. E essa síntese que temos que buscar em nossa prática diária, seja como educador, como pessoa, em todos os nossos espaços. Para terminar, citamos a síntese que Paulo Freire faz da relação educação-trabalho alcançada na sua prática com o povo, onde ele afirma que
educar é trabalhar, e trabalhar é educar e ser educado. Não poderia finalmente deixar de fazer referência a esse momento histórico que estamos vivendo, de grande expectativa de que os ideais de democracia e liberdade de Paulo Freire e muitos outros educadores intelectuais e políticos brasileiros sejam alargados com o governo popular que tomará os rumos do nosso país daqui a uns meses. Fico por aqui e me coloco à disposição de vocês para intervenções, perguntas, questionamentos ou enriquecendo esta breve exposição. Muito obrigado.